Bom dia, graça e paz. A gente está aqui mais uma vez, né, com a classe, com a turma 1721, para continuar sobre a nossa lição, sobre o nosso estudo sobre o Sermão do Monte. E hoje a gente vai falar sobre Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, que é a questão da visão. A gente está dando continuidade, então, ao assunto que a gente vem tratando desde o início do ano, que é sobre o Sermão do Monte. Beleza? Mas antes da gente entrar e mergulhar no assunto, eu gostaria de orar com você. Você que pode, feche os seus olhos e ore com Deus, né? Fale com Deus aí junto comigo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus soberano, Deus que sabe de todas as coisas, ó Pai, e ainda tem o prazer de compartilhá-las conosco, ó Deus. Ó Pai, eu te peço que abra o nosso entendimento agora para aquilo que é teu, para aquilo que é da tua palavra, para aquilo que é do teu querer, Senhor. Oh Deus, eu consagro a Ti a cada pessoa que está ouvindo, cada pessoa que está escutando sobre essa aula. Que não seja eu, as minhas palavras, mas seja o Teu Santo Espírito a ministrar no coração de cada um. Abençoe o lar que está assistindo. Abençoe, ó Deus, aquelas pessoas que estão sedentas por Ti, que o Senhor possa trazer refrigério com esta palavra, Deus, é o que eu te peço. Abra o nosso entendimento, Senhor, abra o desejo por mais de Ti, por tudo que o Senhor representa nas nossas vidas, Pai. É que eu te peço, te agradeço por essa oportunidade, pela oportunidade de falar do Teu amor, falar da Tua palavra, Senhor. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como falei, hoje a gente vai falar sobre Mateus capítulo 6, versículo 22 e o 23. A gente vai falar só esses dois versículos e a gente vai entender um pouquinho sobre a questão quando Jesus fala do olho bom e do olho mau. Amém? Vamos ler aqui o versículo? Então, você que pode, pega aí sua Bíblia. Abra aí comigo Mateus capítulo 6, versículo 22 e o 23. Semana passada a gente falou até o 21 sobre, finalizamos a questão de falar onde está o teu coração, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, a questão é onde que está o seu tesouro, porque onde ele estiver, né, vai estar o seu coração. Hoje a gente vai falar, na minha Bíblia pelo menos, nessa versão King James, ela traz a questão, esses dois versículos separados com um tópico só, um corpo iluminado. E a gente vai falar sobre esses dois. Fala assim, então Mateus capítulo 6, versículo 22 e o 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Se observarmos a parte B do versículo 23, fala assim: se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Eu preciso confessar para vocês que quando eu li essa parte B, eu fiquei martelando essa parte B na minha cabeça até altas horas da noite, com assim, um entendimento, como se esses dois versículos destoassem. Calma, tenha paciência comigo, eu vou explicar. Como se esses dois versículos não deveriam estar nessa posição do Sermão do Monte, na minha cabeça. É como se eu estou aqui e venho falar sobre recursos celestiais, ou investimento no céu, investimento no que é eterno, investimento no reino, e de repente ele vem falar da luz, como se fosse um pouco desentoado, desconecto do que está o restante aqui desse assunto. E principalmente essa parte que parece, eu vou explicar, parece ser contraditória. Se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas? Aí você pode parar e pensar, poxa, se a luz que está em ti são trevas, a luz que tem em você, Jesus falando para os seus discípulos, luz são trevas, né? Quais são esse tipo de luz?
Mas a gente vai entender, eu entendi, graças ao Espírito Santo, graças a Deus e graças ao estudo que a gente mergulha para entender. E aí o Espírito Santo trouxe a explicação, pelo menos para mim, que fez eu entender que não está fora do contexto não, e não está fora também, não está, né, essa parte B não é contraditória, e a gente vai entender isso por quê. Então, como eu falei, os versículos antecessores, que são, né, o que a gente viu semana passada: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas eu juntei para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir e onde os ladrões não arrombam e roubam. E o 21, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E se você pegar esses três são os versículos antecessores, e se eu pegar o versículo sucessor desses dois dos olhos, que é: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis, né, servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui era uma palavra aramaica para personificar um dos mais poderosos deuses pagãos de todos os tempos, que era o dinheiro, e ainda é, né? Deriva do verbo aramaico amã, ou seja, no sentido de sustentar. Significa então o amor a riquezas, significa a questão do avarento. Avarento não é só uma pessoa rica. O que é ser avarento? Ser avarento é você ter amor pelo dinheiro. Então pode ter uma pessoa que não tem condições financeiras, e ela é avarenta, porque ela dá mais valor ao dinheiro do que às outras coisas. Então, para mim, a princípio, o versículo do 19 a 21 flui e conclui-se muito bem com o 24, sem a interferência, vamos dizer assim, do 22 e 23. Eu falei assim: poxa, então temos que entender qual que é esse significado do corpo iluminado, né? Então, por que Jesus, que está aqui nos falando do Sermão do Monte, fala que se o seu olho for mau, ou então por que Jesus traz a relação, né, do dinheiro, de onde está o seu tesouro no céu, onde está o seu tesouro na terra, e não servir a Deus e ao dinheiro com os olhos bons e o olho mau. Então, a chave, inclusive essa semana, para o grupo que está do WhatsApp, enviei essa parábola lá, né, no grupo do WhatsApp da classe. Eu gostaria de ler essa parábola, que é a parábola dos pagamentos. Está lá em Mateus, no livro que a gente está lendo, um pouquinho mais para frente, capítulo 20. Eu quero ler do 1 até o 15. É um pouquinho grande, a gente vai ler uns 15 versículos aí, mas só para a gente entender. Fala assim, então, Mateus, anota aí, Mateus capítulo 20, versículo 1 até o versículo 15. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. E por volta das 9 horas da manhã, que é a terceira hora, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. Então lhe disse: ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, próximo do meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou que estavam sem trabalho. Indagou deles: por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E lhe informaram: porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais,
Contudo, também estes receberam 1 denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura, não me é permitido fazer o que eu quero com o que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? E aí, só até aqui. Então, a chave é essa resposta no versículo 15 aqui de Mateus 20, que é a mesma palavra usada aqui, eu desmarquei, Mateus 6, deixa eu abrir aqui. É a mesma palavra usada em Mateus 6, 23, que ele fala assim, ou manifesta tua inveja porque eu sou generoso. Em outras palavras, ou o teu olho é mau porque eu sou bom. Então, eu percebi com essa parábola que o Senhor Jesus queria tratar exatamente a questão dos olhos aqui. E apesar que a gente consiga trazer a interpretação, porque se a gente vê em Gênesis, se a gente vê vários outros versículos que falam que através do olho, que é a cobiça, né? E a gente viu isso no estudo sobre o pecado. Então, através dos seus olhos que tem o desejo, né? A cobiça dos olhos. Então, aqui Jesus também está falando desse mesmo sentido na questão do olhar, né? Então, o mesmo versículo de Mateus 6, 23, é a mesma palavra, o mesmo sentido de Mateus 20, 15. E o dono dessa vinha fala para os que ficaram com inveja, fala assim: o teu olho é mau porque eu sou bom? Então, o que na verdade refere-se esse olho mau? Esse olho mau que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte, meu ombro, no Sermão do Monte, é exatamente esse versículo 15, que se refere a um olho que não pode ver a graça, ou seja, a generosidade da graça divina. Basicamente, né, esse olho bom, na verdade, esse olho mau, desculpa, é o não ver o brilho da graça de Deus. Como assim? Ele não pode ver, né, a bênção inesperada a uma outra pessoa que não seja ele mesmo como algo precioso. Essa pessoa não consegue ver a atitude generosa do dono da vinha como algo precioso, né? Então eles tiveram, aí ele vira e fala: então o seu olho mau, né? O seu olho é mau porque eu sou bom. Então esse olho mau é um dos olhos do mundo, um olho que vê o mundo, né? Vê o dinheiro, vê as coisas dessa terra, vê a recompensa desse tempo como algo mais precioso e mais desejável do que o reino eterno, que com as suas riquezas e com seus valores. Porque a gente não pode separar Mateus 6, 22 e 23 do restante do não acumuleis para vós tesouros nessa terra. Jesus está falando exatamente ainda do mesmo assunto, né? Ele não tem nada excludente, não está separado, não é separado esses dois versículos dos outros versículos aqui de Mateus 6. Então, na verdade, o que Jesus está falando, se os seus olhos maus forem ruins, então aqui, se a luz que há em ti são trevas, quão tremendas são estas trevas. Então, se o entendimento que você tem de tesouro for distorcido, porque quando a gente fala de luz na palavra, a gente fala de entendimento, de conhecimento. Então, se o seu entendimento sobre o que é o tesouro não for claro, você está, a luz que, né, o seu entendimento é escuridão, você está como um sonâmbulo nessa terra, você está aí vagando como um cego, porque você está em completa escuridão. Então, os olhos, né, esse olho mau é um dos olhos do mundo,
um olho que vê o dinheiro e a recompensa material como algo mais desejável do que uma bela exibição da livre e graciosa generosidade divina. Essa parábola dos pagamentos assemelha muito à parábola do filho pródigo, que é um pouco mais conhecida. A parábola do filho pródigo, resumindo no finalzinho lá, quando o irmão mais novo volta porque ele desejava só ser servo do seu pai, ele queria ser o servo, né? Ele pensou, eu quero ser tratado como servo do meu pai, e o pai faz uma festa, o que o filho mais velho fala? Fica com ciúmes, com inveja. Então, o filho mais velho teve o olho mau, né, a questão do olho mau, com a generosidade do pai. E às vezes nós somos como o filho mais velho, né? A gente não entende por que talvez uma pessoa é perdoada tantas vezes, por que né, acontece algumas coisas com outras pessoas e não acontece conosco. Então, se você não está entendendo ainda se o seu olho é bom ou mau, com essas atitudes, peça a Deus, ore a Deus para que Ele te revele, porque isso é muito sério. Às vezes a gente está na casa do Pai, não consegue entender e desfrutar tudo que nós temos, porque eu já estou em convívio com o Pai e sinto inveja daquele que recebeu uma graça, né? Não estou falando só de bem material, mas a gente precisa entender que o nosso tesouro, eu preciso identificar o que é valioso para mim. É o tesouro aqui ou é o tesouro eterno, né? Então, o olho mau e o olho bom refere-se exatamente onde que está o seu tesouro, porque no começo do versículo 22 ele fala, os olhos são a lâmpada do corpo, ou em algumas versões vai estar a candeia do corpo. A candeia era usada para iluminar. Uma pessoa com um olho bom, ela não tropeça facilmente, né? Ela tem uma luz que direciona o seu caminho. Agora, uma pessoa que está com uma lâmpada apagada, que é né, os olhos são a lâmpada do corpo. Se essa candeia está apagada, porque se os seus olhos forem maus, você está em plena escuridão. Então você tropeça e você não sabe para onde ir. Então, pelo menos para mim, esses dois versículos não estão desconexos, não, né, pelo esse motivo, que aqui a gente está falando exatamente do olho mau e o olho bom, no sentido de que você precisa entender qual é o verdadeiro tesouro. Você, nós precisamos entender. E como que a gente entende isso? Com a priorização do reino de Deus. Quando eu entendo que eu preciso priorizar o reino, para eu valorizar os tesouros do reino, eu entendo que os tesouros dessa terra já não têm tanto valor assim. As coisas deste mundo, diante de Deus, diante da tua glória, diante do teu poder, perdem o valor. Essa é a questão do valor. Então, a gente precisa, né? Deixa eu voltar aqui. Então, pelo menos para mim, esses dois versículos, é como se Jesus estivesse ligando eles, né? Porque antes eu falei assim, ó, se ler os três e já pular para o 24, daria beleza. Mas é como se a gente estivesse falando assim, ó, não acumulem tesouro nessa terra, mas ajuntai tesouros nos céus. Estou falando como se fosse desde o 19. Mas ajuntai tesouros nos céus, mostre que o seu coração é fixado no valor que Deus é para você em Cristo Jesus. Verifique se o seu olho é bom e não mau. Isso certifique-se de ver o tesouro celestial como infinitamente mais valioso e precioso que o tesouro material. Quando você vê dessa maneira, ou seja, você tem uma boa visão, né? Você dará ao seu corpo uma boa condição, um caminho para seguir, com uma lâmpada, com uma luz, né, iluminando o seu caminho, né? Porque você entende o que é valioso, então você não tropeça nas riquezas desse mundo. Se a gente pegar outra parábola também famosa, conhecida, que é a parábola do semeador, quando ele fala que a semente caiu no meio dos espinhos, os espinhos são as riquezas e os prazeres. Jesus mesmo explica, né, que os espinhos são riquezas e prazeres que nos tiram desse caminho que a gente está trilhando, que é de Jesus. Então, na verdade, Jesus não está falando que não possa ter uma pessoa rica, né? Não existe isso, mas desde que o seu coração não esteja na riqueza, que isso não seja o seu objetivo,
né? Que o objetivo da sua vida não seja alcançar bens nessa terra, que isso aqui tudo é transitório, tudo é passageiro. Mas se você não vê as coisas dessa maneira, que maneira? Priorizando os terrenos celestiais, os tesouros celestiais, desculpa, priorizando os tesouros celestiais como mais excelente do que os tesouros dessa terra, do que o dinheiro, do que o que essa vida pode proporcionar se você se esforçar. Entenda que ninguém está falando aqui que você tem que ser negligente e não fazer nada na sua vida, né? Você não pode ser displicente e não trabalhar, né? Quando Jesus ele não ensinou nada que ele não fazia, né? Ele está falando que é para a gente não se preocupar com essas coisas, mas que não é para a gente ser, ninguém está ensinando aqui para sermos omissos e não fazer nada. A questão é que o seu coração, ou seja, o que é tesouro, o que é valioso para você, está nos bens dessa terra, então cuidado, seu olho está mal. E a luz que você pensa que está em você não são luz, são escuridão, né? Então, se você não entende os tesouros do celeste como algo precioso, né, o brilho desse mundo, a segurança que os materiais, né, materiais no sentido de dinheiro pode proporcionar aqui, ou os bens, sua conta bancária, quanto que você tem investido, que se isso for a sua segurança, se você acha que isso é o seu entendimento acerca de segurança e confiança está nisso, aí os teus olhos estão maus. Por que estão mal? Porque a luz que há em ti, que é essa luz do entendimento do que é o tesouro, são trevas. Dá para entender? Olha só, então eu tenho uma luz de um entendimento, a luz aqui significa o entendimento de que o tesouro dessa terra é mais valioso e desejável que o tesouro celeste. Então essa luz que eu tenho de entendimento são trevas, porque esse tesouro é passageiro, a traça vai corroer, né? A ferrugem vai corroer, os ladrões vão roubar, vão passar. E por isso que você está numa plena escuridão, é isso que Jesus fala, você, quando a gente coloca o nosso foco nisso, né? Então, tudo vira escuridão, como eu falei, a gente fica aí como sonâmbulos nessa terra, pesquisando, procurando, se esforçando para que você tenha o melhor dessa terra, mas não vai ter o melhor da vida eterna. Uma coisa, acho que foi o pastor Epifânio que falou no culto de quarta-feira, se você não está vindo, você está perdendo nos cultos, né? Acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Se você tem 20 minutos para estar na casa do Senhor, esteja 20 minutos, se entregue em 20 minutos, porque talvez chegue o tempo, eu tenho saudade das 2 horas, quem dera fosse mais, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção no meu coração que eu aproveito as 2 horas, eu aproveitei as 2 horas que eu tinha durante o culto, e os 20 minutos que a gente tiver de culto, também vou aproveitar. A questão é que uma coisa é certa nessa vida, a gente sabe que a gente vai morrer, né? Talvez Jesus volte antes, não sei, ou talvez amanhã, mas a gente sabe, é uma das certezas, por mais que, né, seja aterrorizante. Calma, Camila, que você está falando, mas é fato, a morte é uma coisa certa. Se a morte é uma coisa certa, o que você está fazendo para a sua vida aqui, sendo que a morte é certa para essa vida? Agora, o que você está fazendo para a vida eterna? Porque vai ter um depois, e o nosso anseio é que estejamos todos juntos com Cristo. E é lá que eu vou juntar meu tesouro, é lá que eu preciso entesourar tesouros com Deus. É essa a preocupação de Jesus em dizer essas palavras. Então que a gente saia desse sonambulismo e comece a despertar e abrir os nossos olhos espirituais para entender o que é a luz verdadeira, o que é o entendimento, o que é o valor para mim, o que é eu buscar o reino em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não significa que eu tenho que parar de fazer todas as outras coisas, né? Mas é quando eu coloco o reino em primeiro lugar em cada área da minha vida, né? Se eu estou no meu trabalho, eu priorizo o reino. Se eu estou na minha casa, eu priorizo o reino. Se eu estou aqui na igreja, eu priorizo o reino. É o priorizar o reino em cada área da nossa vida. Amém? Então, que a gente não seja escravo mais, né, do dinheiro. A gente vive hoje pelo dinheiro, né, pelas coisas que ele pode comprar, que ele pode pagar.
A pessoa que não consegue perceber a diferença entre os dois tesouros, porque a visão não é boa, terá uma vida mal direcionada. E esse mal agora aqui com L, né, será condicionada de uma forma errada e não alcançará o verdadeiro tesouro. Ou seja, você precisa ter um olhar com os olhos de Deus. Então, o que Jesus está falando, olhe, para os seus olhos serem bons, olhe como Cristo olhou, né? Siga o exemplo de Cristo, seja como Jesus, né? Um modelo a ser seguido. Então, a gente precisa olhar com os olhos de Deus para o que é verdadeiro valor da vida. Então, não adianta eu viver uma vida como se não houvesse morte. Como assim, Camila? A gente vive como se fôssemos viver nessa terra eternamente. E aí a gente acumula os tesouros para essa terra eternamente. Mas, na verdade, isso não é garantia. A gente sabe que isso não é garantia. Não dê valor para essas coisas da terra somente. Não busque estudo, não empenhe toda a sua força só nisso. Você vai descobrir, eu espero que não seja tarde demais, que isso não é tudo que importa. O que realmente importa? Né? O que vale? Quanto vale a sua alma? Jesus disse, se você quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Mas não existe evangelho sem renúncia. Então, às vezes, a renúncia é algum prazer dessa terra, mas é um prazer que é bom, mas é momentâneo, é efêmero e logo passa. Que a gente possa valorizar os prazeres eternos. Amém? Então, para acabar, muito melhor é a gente deixar se influenciar pela verdade, o valor infinito de Deus. Então, se você tem dificuldade, vou falar assim, se você tem dificuldade em entender o que é valioso na sua vida, em entender o que é prioridade na sua vida, e você tem sentido como o irmão mais velho, injustiçado, como esses trabalhadores que trabalharam o dia inteiro, injustiçado, ore a Deus para que você tenha um coração bom. Peça a Deus em oração. A gente aprendeu tanto, falou tanto de oração, não é em vão. O Senhor, né, oração, eu vi, acho que está esses dias, oração é mover o braço de Deus ao nosso favor. Né? Se você precisa melhorar nessa área dos seus olhos, os olhos fixos nessa vida, os olhos, como que fala? Sabe quando você está com aquele olhar fixo assim numa coisa só? Aquele olhar fixo nas coisas desse mundo, né? Tira essa escama do olho, veja que isso aqui tudo é passageiro. Salomão, ele falou, né? Tudo é vaidade. Quando ele percebeu talvez um pouco tarde demais, mas percebeu que tudo era vaidade. E às vezes a gente está assim, que não seja tarde demais. Que o Senhor, eu creio que Ele tem poder, né, para te tirar essa cegueira, tirar dessa escuridão e você viver na dependência de Deus, todo dia confiando, todo dia recebendo como o maná que cai do céu, todo dia eles recebiam, né? Se você é emocionalmente atraído mais para as coisas materiais do que para Cristo, ore para que Deus lhe dê um olho bom e te desperte da sua cegueira, né, da cegueira desse olho mau. Eu era muito assim, eu estava conversando até com os meus irmãos, tudo para mim era só as coisas palpáveis, tudo era uma questão de qualidade de vida, e o Senhor tem moldado muito isso em mim, graças a Deus, e hoje, não para minha glória, nem pensar, mas eu percebo que o Senhor tem tirado isso do meu coração. Então, por quê? Porque a gente pede, né? Ele sabe que eu preciso tirar essas coisas do meu coração. Ele sabe que a gente precisa entender que isso aqui tudo é passageiro, mas você precisa pedir para que você entenda, você declare com a sua boca que você precisa priorizar o reino. Então você confessa e pede a Deus, e Ele vem e vai nos transformando de glória em glória para a glória dele. Amém? Agradeço você que está aí.
E a gente vai continuar nesse formato até quando Deus quiser. Espero que o Espírito Santo esteja falando no seu coração e que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Amém.